Capítulo 1. Precisamos falar sobre o futuro. Visitar lugares que um dia foram centros de transformação, avivamento e inovação pode nos despertar sentimentos ambíguos. De um lado, a admiração por tudo que já aconteceu ali. Do outro, a frustração ao perceber que aquele impacto ficou no passado. Sempre quis conhecer Londres, uma cidade que já foi berço de grandes movimentos que mudaram o mundo. Não apenas por sua importância cultural e histórica, mas porque foi palco de avivamento espirituais que impactaram e transformaram gerações. Foi ali que John Wesley e William Wilberforce, Whitefield, Charles Spurgeon e outros gigantes da fé cristã viveram e lideraram movimentos em diferentes áreas que moldaram a história. Quando finalmente pude realizar esse sonho, fiz questão de visitar a casa e a igreja de John Wesley. O que vivenciei ali foi ao mesmo tempo inspirador e inquietante. Era uma viagem rápida e cheia de compromissos, mas consegui encaixar a visita na agenda. Eu mal podia acreditar quando cheguei à Capela Wesley. O lugar transpira história e inspira reflexões sobre o que Deus fez no passado. Os clubes de santidade, a antiga capela, o quartinho de oração na casa de Wesley, onde ele diariamente falava com Deus antes do amanhecer. Cada detalhe daquele espaço, fundado no século XVIII, remetia ao impacto global daquele movimento que alcançou milhões de discípulos de Jesus. A expectativa cresceu à medida que me aproximava do ponto alto da minha visita, a casa de John Wesley, o seu quartel-general, palco de reuniões estratégicas, estudos e principalmente onde ficava seu famoso quarto de oração. Aquele era o local onde concentrei minhas mais altas expectativas. Pequena e discreta, a casa era acessada por uma portinha branca que se escondia atrás de uma mureta. Mas antes que eu pudesse girar a maçaneta, deparei-me com um biombo informando que o local estava fechado para visitas. Parei perplexo. Uma senhora de cabelos grisalhos e olhos puxados saiu da sala ao lado e anunciou: Estamos fechados. Ela explicou que não havia guias disponíveis para conduzir a visita. Eu só tinha aquele dia para estar em Londres, porque no dia seguinte voltaria para o Brasil. Apostei na minha simpatia brasileira, implorei, expliquei que vinha do Brasil e que o meu amigo já havia levado várias pessoas ao local e poderia me guiar, mas todos os meus esforços foram em vão. A simpática senhora coreana, com voz cansada, disse que simplesmente não havia voluntários suficientes. Antes de eu ir embora, ela pediu que eu orasse para que o local recebesse mais voluntários e doações, pois sem esses recursos, o Museu da História do Metodismo e o de John Wesley poderia fechar definitivamente. Saí dali feliz por ter conhecido o lugar, mas um tanto frustrado por não visitá-lo por completo. Mais do que isso, fiquei refletindo sobre como aquela situação simboliza o que acontece com tantas igrejas, movimentos e líderes. Esse fenômeno, porém, não é exclusivo das igrejas. Grandes empresas, universidades e organizações que um dia lideraram revoluções em suas áreas, em algum momento esvaziaram-se e perderam forças. Algumas sequer resistiram. O que aconteceu? Em algum momento elas perderam a conexão com o seu tempo, abandonaram a visão primordial que as sustentava e correram o risco de parecerem irrelevantes para a próxima geração. Movimentos cheios de pioneirismo e visão podem se tornar um museu repleto de histórias extraordinárias que ficaram no passado. Já que não poderíamos visitar a casa, fomos para o fundo da propriedade, onde fica o túmulo de Wesley. Lá, um grupo de pessoas fumava e tomava café com copinhos de papel ao redor do pequeno jardim.
Logo percebi que estavam no intervalo de trabalho, já que parte da área ao redor da igreja foi vendida anos atrás para a construção de escritórios corporativos. O meu amigo explicou que essa foi uma forma de manter financeiramente o local. Terminada a visita, percebi que um culto estava prestes a começar. Decidi ficar para observar. Pouco a pouco, idosos começavam a chegar, alguns com andadores, outros em cadeira de rodas, acompanhados por cuidadores. O louvor contava com músicas clássicas, belas e tocantes, agradáveis de se ouvir, mas todas as canções datavam de 2 a 3 séculos atrás. Os presentes ocupavam apenas uma pequena sala do enorme prédio. O legado e a força do movimento metodista no mundo são inegáveis. Mas naquele momento, o lugar, que um dia foi um epicentro de um avivamento global, cheio de histórias incríveis registradas nas paredes, salas, pátios e estátuas, embora ainda realizasse cultos regulares, parecia mais um museu da fé cristã protestante, enfrentando os grandes desafios da atualidade para o cristianismo, do que um lugar de transformação que fora no passado. A história está repleta de organizações que dominaram seus mercados, mas perderam sua relevância por não se adaptarem às mudanças. Uma pesquisa realizada por Arie de Geus, ex-estrategista da Royal Dutch Shell, revelou que a expectativa média de vida das empresas listadas na Fortune 500 é de 40 a 50 anos. De Geus concluiu que a longevidade empresarial está diretamente ligada à capacidade de antecipar e se adaptar às transformações do ambiente ao longo do tempo e das diferentes estações da organização. Um estudo publicado pela Fundação Dom Cabral destaca que a maioria das empresas brasileiras tem, em média, 30 anos. Poucas conseguem ser bem-sucedidas por períodos mais longos. Embora muitas não fechem as portas e mantenham um nível minimamente satisfatório de administração, passam os 20 ou 30 anos seguintes apenas tentando sobreviver. Organizações que carregam algo poderoso em suas mãos muitas vezes perdem a relevância porque falham em antecipar o futuro. Seus líderes não prepararam a próxima geração para continuar a missão. Falar sobre o futuro não é um luxo, é uma questão de sobrevivência. A lacuna geracional. Qual é o grande problema por trás desse fenômeno frustrante? Mais do que uma questão de estratégia ou visão organizacional, acredito que o cerne do problema está na existência de uma lacuna geracional. Falar sobre o futuro não é um luxo, é uma questão de sobrevivência. Ao longo da história do cristianismo, as grandes transformações que marcaram a história foram lideradas por jovens visionários, despertados para uma grande transformação para o tempo que estava por vir. Foram formados por líderes que assumiram o protagonismo em seu tempo, influenciaram pessoas e mudaram a história. Jesus escolheu discípulos, jovens discípulos. Paulo investiu em Timóteo, Tito, João Marcos e Lucas. Grandes líderes são aqueles que lideram para o futuro. São aqueles que entenderam que seu papel não é apenas brilhar em seu próprio tempo, mas preparar e levantar novos líderes. No entanto, nem todos entendem essa responsabilidade. Alguns foram beneficiados pelo investimento de uma geração anterior, mas não foram generosos e visionários o suficiente para fazer o mesmo pela geração seguinte. Formar novos líderes para hoje e para o futuro é assunto urgente e não deveria ser uma preocupação exclusiva de líderes sêniores prestes a encerrar suas carreiras. Corremos um sério risco de, enquanto ficamos ocupados com conferências, redes sociais, avanços tecnológicos e eventos populares, negligenciarmos o preparo e o espaço para a nova geração, para uma nova geração assumir seu papel. Sem uma visão clara do lugar de relevância e transformação que Deus tem para cada um de nós,
veremos estruturas conquistadas a muito custo transformarem-se em museus visitados por poucos entusiastas. Quem aprende a ouvir a voz de Deus, logo passa a falar sobre o futuro. Escrevo da perspectiva de um líder cristão e como uma pessoa de fé. Reafirmo com convicção: precisamos falar sobre o futuro, porque Deus não está focado no passado. Hoje estamos cercados por tecnologias de ponta, prédios modernos e bem equipados, conferências lotadas e mensagens poderosas globalmente. Mas se não tivermos uma visão clara para o futuro, nossa fé pode se tornar apenas uma lembrança do que um dia foi relevante. Se ignorarmos a necessidade de discipular uma nova geração de líderes que hoje parece vibrante e inovador, pode se tornar apenas mais um museu da fé. Quem ouve a Deus fala do futuro. Quem ouve a Deus fala do futuro. Quando realmente ouvimos o que Deus diz, não ouvimos apenas sobre nós mesmos ou sobre o que estamos vivendo agora. Em toda a Bíblia, vemos que quem aprende a ouvir a voz de Deus logo passa a falar sobre o futuro. Podemos simplesmente especular sobre o futuro, mas a minha proposta aqui é que façamos isso ouvindo o que Deus tem a dizer a respeito dele, porque quem fala do futuro depois de ouvi-lo? Porque quem fala do futuro depois de ouvi-lo compreende melhor o propósito do que faz, está menos preso aos problemas do passado, aprende com acertos e erros das gerações anteriores para construir algo de valor, desenvolve um senso de missão em relação a outras pessoas, supera a frustração quando um liderado não corresponde às suas expectativas, gasta menos tempo e energia com o que não é essencial, age com mais intencionalidade, otimizando o seu tempo e esforços. Direciona o foco e atenção ao que realmente importa. Abraça a atenção intergeracional e fortalece a conexão com a nova geração. É mais motivado a lutar e trabalhar onde está. Renova a sua forma de pensar e agir. Permanece livre e motivado apesar dos desafios diários. Se o seu assunto principal for o que aconteceu, talvez seja a hora de rever seu foco. Se suas palavras são excessivamente negativas ao avaliar o presente, talvez você precise silenciar para ouvir algo novo da parte de Deus. Mesmo em tempos de crise e de dor, Deus tem algo a dizer sobre o futuro. Basta aquietarmos o coração para ouvi-lo com atenção, e ele nos mostrará que a vida está vindo ao nosso encontro. A vida a caminho. Lembro-me perfeitamente do dia em que cheguei à minha mesa de trabalho. Nada indicava que algo especial poderia acontecer. Achei que seria apenas mais um dia na minha rotina como pastor de jovens. Se suas palavras são excessivamente negativas ao avaliar o presente, talvez precise silenciar-se para ouvir algo novo da parte de Deus. A minha pequena mesa estava em um galpão adaptado para ser escritório. A igreja vivia um crescimento extraordinário e o trabalho era intenso para todos. Eu estava recém-casado, dirigia um carro simples e morava em um pequeno apartamento alugado no centro da cidade. Tinha muitos planos, muita fé e bem menos maturidade do que tenho hoje. E foi nesse contexto que, ao chegar próximo da minha mesa, com todo o meu despreparo, encontrei uma pequena caixinha de presente com o meu nome escrito em um bilhete preso a ela. Abri a caixa e notei com estranheza o objeto dentro dela. Era um brinquedinho colorido. Pensei que pudesse ser um presente para o filho de um amigo, deixado na mesa errada. Mas então abri o bilhete e li a frase escrita com a letra da minha esposa.
Papai, estou chegando para brincar com você. O tempo parou naquele momento. Ainda não tínhamos nem um ano de casados e nosso plano era esperar um pouco mais para termos filhos. Tudo parecia rápido demais, mas em segundos o susto inicial deu lugar a uma alegria indescritível que me tomou por completo. Decidimos que compartilharíamos a notícia de forma especial. No aniversário da minha esposa, poucos dias depois, colocamos um sapatinho de bebê em cima do bolo, próximos às velhinhas. Ninguém sabia se cantava parabéns ou se chorava. Foi um misto de lágrimas, risos e uma explosão de alegria entre os futuros avós e tios, todos celebrando o bebê que logo chegaria. Não é necessário mencionar que, com a notícia dessa gravidez, nossos dias ficaram carregados de um novo significado. Nossa rotina mudou completamente. Precisávamos estar prontos para receber essa nova vida da melhor forma. Passamos por todo o preparo médico, consultas e diversos exames. Nossa alimentação mudou, agora não poderíamos mais ter a geladeira cheia de besteiras e guloseimas. Passamos a ler livros sobre criação de filhos e aqueles do tipo Como dormir durante o primeiro ano de vida do seu filho. Preparamos a casa e o quarto, compramos carrinho de bebê, ganhamos presentes, nos assustamos com o preço das fraldas, fomos surpreendidos de diversas maneiras. A sensação era de urgência constante. Não poderíamos correr o risco de que o bebê chegasse e estivéssemos despreparados. Na verdade, nos sentíamos e éramos incapacitados para muitas coisas. Mas, com esforço, aceleramos nosso aprendizado, redefinimos prioridades e fizemos o possível para garantir que, quando Levi chegasse, encontrasse tudo prontinho para ele. No período entre o dia em que abri aquela caixinha e o dia em que saí às pressas com a Mari para o hospital, nossa conversa em casa era praticamente uma só: o futuro. Precisamos falar de futuro, porque a vida há caminho e ela vai mudar tudo. Assim como a chegada de cada um dos nossos filhos trouxe grandes mudanças e exigiu muitos preparativos, assim acontece quando Deus nos chama para algo maior. Há momentos em que a vida nos sacode e transforma tudo ao nosso redor. Mas se você não estiver disposto a mudar por dentro, poderá perder parte do que essa nova fase tem a oferecer. Mas se você não estiver disposto a mudar por dentro, poderá perder parte do que essa nova fase tem a oferecer. Precisamos falar de futuro porque a vida há caminho e ela vai mudar tudo. Gerar vida significa mudar o foco, preparar-se para receber uma nova pessoa e investir pesado na formação da próxima geração. O sucesso de uma família é o sucesso da nova geração. Se não há uma geração saudável e forte sendo preparada, definitivamente não há uma família bem-sucedida. Isso vale a sua equipe e a organização. O que é uma bênção de Deus pode se tornar um problema se não houver preparo adequado de quem recebe. Muitas igrejas e organizações foram conduzidas por Deus rumo ao futuro. Tiveram tempo para se reinventar e pessoas em quem investir, mas ficaram presas às tradições antigas e a uma mentalidade ultrapassada. A urgência é real. Quem escolhe a vida precisa estar pronto, pois a geração não vai esperar por você. Prepare-se para o futuro. Forme uma nova geração de líderes extraordinários que compreendam seu propósito. Viva seu chamado com excelência. Honram o legado que receberam e construam um futuro com responsabilidade e grandeza em sua caminhada com Deus.